Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O meu nome é Jesse, eu sou farmacêutico e hoje eu venho dar uma aula muito especial aqui para vocês. Para você que não me conhece, eu tenho um canal no YouTube que se chama Moduladores Frequenciais e eu explico de uma maneira bem interessante sobre como a modulação frequencial, as frequências da natureza, as frequências de produtos, consegue interferir beneficamente ou não no nosso corpo. No final dessa bateria de aulas eu vou ter uma surpresa muito legal para vocês, mas chega de enrolação, vamos lá, eu vou explicar um pouco sobre o que é a terapia vibracional quântica. Primeiramente a gente tem que saber do que nós somos feitos. O que é você? O que sou eu? O que é a matéria? Tudo que é palpável, esse cenário, tudo que você está vendo, o que você respira, isso tudo é composto por partículas que o homem acabou descobrindo não faz muito tempo e denominou como átomo. A palavra átomo significa não divisível. Desde as eras antigas, o homem sempre teve essa dúvida: do que você é feito, do que eu sou feito, do que é feito a natureza, o ar, os organismos, o sol, a lua, do que é feito? E a partícula fundamental de criação de tudo isso é o átomo. Vários modelos atômicos foram propostos com esquemas de desenhos para imaginar como que é um átomo, porque até então ninguém tinha visto um átomo, era só teoria. Foi desde bola de bilhar até o modelo que a gente mais conhece, que é o do Rutherford, e depois o modelo de nuvens eletrônicas, que é o mais aceito hoje em dia. E todo mundo aqui já escutou falar do Albert Einstein, um grande cientista, renomado cientista, que lá em 1905, então para você ver que tem mais de 100 anos, ele postulou a teoria da relatividade. Resumindo um pouco a teoria da relatividade, onde ele explicava que E é igual a mc ao quadrado. Essa fórmula você já viu em vários lugares, tem vários filmes, vários desenhos que mostram essa fórmula, e eu vou explicar de uma maneira bem breve o que ela significa e qual é a interferência disso na sua vida. Albert Einstein falava que E, que é a energia, é igual a m, que é a massa de um objeto, de uma partícula, vezes a aceleração, que é a constante, ao quadrado. E essa aceleração, essa constante ao quadrado, seria a velocidade da luz. Ele quis dizer que energia é igual a massa, ou seja, tudo que é partícula tem uma certa energia. Isso fica muito bem claro quando a gente imagina que um átomo, ele não é uma partícula estática, ele está sempre em movimento. Aquele modelo clássico onde tem o núcleo e os elétrons circulando em volta dele, aquilo é um modelo bem clássico e dá pra gente entender muito bem. Os elétrons, eles nunca ficam parados, eles sempre têm uma energia. Se os elétrons não ficam parados e eles vibram numa certa frequência, eles rodam numa certa velocidade ali em volta do núcleo, onde tem os prótons e os nêutrons, logo a gente pode imaginar que nós também somos seres que não ficamos estáticos, já que nós somos feitos disso daí, de átomos. Mas é engraçado você pensar que o átomo é uma partícula tão pequena e a ciência já comprovou que 99,9% desse modelo atômico é constituído de vazio. Como assim vazio, né? Se você pensar que o núcleo tem prótons e nêutrons e em volta tem os elétrons, bom, essa diferença aparentemente não é tão grande, né, do próton para o elétron, mas é aí que você se engana. Se você comparar a distância entre prótons e nêutrons no centro com a distância até o primeiro elétron, a primeira camada eletrônica, equivale a uma distância muito parecida ao centro do Maracanã até o final da borda do estádio. É onde começa a primeira nuvem eletrônica. Se você pegar uma bola de futebol e colocar no centro do Maracanã, a primeira nuvem eletrônica, o primeiro elétron vai aparecer somente no final do estádio. Então esse espaço gigantesco é do que você é formado. Só que o grande pulo do gato é que quanto mais elétrons a gente consegue unir, vira molécula, vira uma célula, vira um organismo completo. E isso acaba vibrando numa frequência mais baixa e o nosso espectro visual consegue enxergar. Quando um carro passa muito rápido na sua frente ou uma moto, você não consegue ver nenhum detalhe. É igual a hélice de um ventilador. Quando o ventilador está ligado, aparentemente parece que nem tem hélice ali, né? Exatamente porque está muito rápido. Agora, se você diminuir essa velocidade, você já consegue enxergar alguns detalhes. A pá do ventilador, a moto, alguns detalhes, a marca dela. Então é bem isso que acontece com você, comigo e com todos os objetos à sua volta.
Mas por que eu estou explicando tudo isso para você? Que isso tem a ver com saúde. E é exatamente aí que tem uma grande chave, um grande segredo. As suas células, os organismos vivos, eles conseguem captar frequências externas e jogar para dentro dele. É como se fosse uma antena receptora. E isso já ficou muito claro na ciência. Tem o nome de proteínas de membrana. As proteínas de membrana captam sinais extracelulares e jogam para dentro da célula para que a célula consiga ativar algumas funções vitais para ela. Inclusive tem uns artigos na Nature que falam exatamente disso. O Bruce Lipton é um cientista renomado, biólogo, e ele fez um livro chamado A Biologia da Crença. Eu gosto muito de indicar esse livro porque é muito legal a história que ele conta. E ele fala exatamente disso. Ele descobre que as células, elas têm na sua camada mais sobressalente, no caso a membrana celular, ele tem todas as informações ali para que pegue frequências do meio extracelular e jogue para dentro dela. Até então, eles achavam que o núcleo celular, isso eu aprendi também na faculdade, o núcleo da célula é onde tem a maior carga de informação, seria o mais importante, a organela mais importante da célula seria o núcleo, mas na verdade não é. É a membrana celular, tanto é que a gente tem células no nosso corpo que são anucleadas, ou seja, elas não têm núcleo. O organismo ele é muito complexo. Os primeiros seres vivos da Terra não eram assim. Eles eram pequenas células e células unicelulares que a gente chama, né? Quando só tem uma célula. Se for mais de uma célula junta fazendo uma mesma função, seria um organismo pluricelular. E partindo desse princípio, quanto mais células fazendo uma mesma função, se fosse no nosso organismo, ele seria um órgão. Então a gente tem o órgão de pele, a nossa pele são várias células fazendo a mesma função. O coração tem várias células fazendo a mesma função. O pulmão, que é diferente do coração e da pele, fazem a mesma função, só que a função no caso de pulmão. Então cada tecido tem a sua peculiaridade. Agora que já ficou um pouco mais claro, que eu já amaciei essa ideia toda para você, agora a gente vai voltar lá na indústria farmacêutica. O que a indústria faz? Ela faz remédio, certo? E os remédios atuam no seu corpo de uma forma bioquímica. Ou seja, você ingere o medicamento, ele vai ter que ser solubilizado ali no seu suco gástrico. Isso eu estou falando se fosse uma cápsula ou um comprimido. E o suco gástrico vai dissociar toda aquela cápsula, todo aquele comprimido, e aí sim o seu corpo vai absorver pelo intestino, que vai entrar na corrente sanguínea, vai passar pelo fígado, vai ser metabolizado, vai transformar em ativos e aí sim vai para a área que deveria ir o medicamento para fazer o seu efeito. Todo esse caminho é bem complexo e às vezes gera certos problemas como os efeitos colaterais, os efeitos adversos. Isso já é mais do que estudado. Por exemplo, se você tomar um anti-inflamatório por muito tempo, isso vai interferir em outros sistemas, como no caso da produção do muco gástrico. E você sabe que às vezes o médico pergunta se você vai tomar um anti-inflamatório se tem problemas gástricos, porque isso realmente acaba piorando se você tiver uma gastrite, se tiver uma acidez muito exacerbada no seu estômago, isso vai acabar piorando. O mundo bioquímico, ele é bem interessante, ele é bem complexo, as indústrias gastam muito dinheiro para produzir medicamentos, mas aí que está o negócio, não são medicamentos para curar nada, porque o que cura é o seu corpo. Você toma um remédio para silenciar alguns sintomas. Se você acompanha o meu canal, eu já falo isso há muito tempo. Quando você toma um remédio para dor de cabeça, você não está tirando a dor de cabeça. Você está simplesmente silenciando um sintoma, que é a dor de cabeça, mas o problema está um pouco mais aprofundado. Uma analogia muito boa que eu faço é o seguinte: faz de conta que você parou numa loja com o seu carro e deixou ele lá fora. E você entrou dentro da loja e de repente o carro começa a disparar o alarme. Então você tem duas opções. A primeira opção é você tirar a chave do bolso e apertar o botão do alarme. E a segunda opção é você ir até o carro para descobrir o que aconteceu. Os remédios das indústrias farmacêuticas fazem a primeira opção. Você tira a chave do bolso e aperta o botão desligando o alarme. O seu corpo ele dá o sinal, ele dá o alarme para que você investigue. Só que você cancela esse alarme e o problema continua. É aí que nós vamos para a segunda parte dessa aula. Para não ficar muito extensa, eu dividi ela em 3. Então aqui embaixo é só você clicar e assistir essa segunda parte. Eu te espero lá, não perca, é só clicar aqui embaixo.